Sabe aquela sensação de chegar no fim do dia completamente exausto, sentindo que correu uma maratona, mas sem ter saído do lugar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, na diferença crucial entre estar apenas ocupado e estar de fato progredindo. Vamos tentar entender como trocar as futilidades pelas nossas reais necessidades para viver uma vida com mais intenção. Para a gente conseguir sair dessa armadilha, nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender o tal do ciclo da ocupação. Logo depois, a gente vai desvendar as falsas necessidades que muitas vezes nos movem sem a gente perceber. Na sequência, vamos olhar para dentro para achar o que é essencial de verdade. E, para fechar, um kit de ferramentas práticas para tomar decisões melhores e construir uma vida com mais propósito. Essa frase da Cristina Dantas é perfeita. Ela resume um sentimento que, nossa, muita gente conhece de perto. É o que ela chama de círculo vicioso da ocupação. A gente se sente soterrado de tarefas, mas no fundo, não sente que está avançando na direção que realmente importa para a vida da gente. E essa armadilha toda, essa da atividade constante, começa com um erro que a nossa cultura parece adorar, né? Que é confundir estar simplesmente ocupado com ser verdadeiramente produtivo. Pensa assim, ó, é a diferença entre correr numa esteira e correr numa trilha. Na esteira tem atividade, tem suor, tem esforço, mas não se sai do lugar. Isso é estar ocupado. Já a produtividade de verdade é como uma trilha. Cada passo, mesmo que seja mais devagar, leva a gente para frente, em direção a um destino. A questão é o progresso intencional, e não só um movimento por movimento. Tá, mas por que a gente entra nessa de correr sem sair do lugar? O que abastece essa correria toda? Muitas vezes, o combustível para esse ciclo de ocupação vem do que a gente pode chamar de falsas necessidades. O especialista em coaching José Roberto Marques explica que essas são as necessidades que a gente meio que importa do mundo lá fora. Sabe, a pressão para ter o carro da moda, a carreira que impressiona a família, o corpo perfeito das redes sociais. Elas não vêm da nossa essência, do nosso eu autêntico, mas sim daquele desejo de ser validado, de ser aceito. E qual o resultado dessa busca sem fim, por validação, por se comparar com os outros, por seguir padrões de consumo? É aquela sensação super incômoda de que nada nunca é suficiente. E isso vira um motor de ansiedade que mantém a gente preso num ciclo de frustração. Então, como a gente começa a desmontar esse quebra-cabeça? Com uma pergunta simples, mas que tem um poder incrível. E que a gente pode se fazer antes de qualquer decisão. Estou fazendo isso por mim ou é para agradar outra pessoa? A partir do momento que a gente começa a questionar essas motivações que vêm de fora, o passo seguinte e super natural é começar a procurar as respostas dentro da gente. O antídoto para o barulho do mundo é encontrar a nossa própria bússola interna. E aqui tem uma diferença muito legal. Muita gente já ouviu falar de minimalismo, que foca no externo, ter menos coisas, menos objetos. Mas o essencialismo, ele vai mais fundo. O foco dele é interno, na nossa mente, no nosso tempo. Não é só sobre ter menos, mas sobre a busca disciplinada de fazer menos, focando só naquilo que é vital para o nosso bem-estar e para o nosso progresso. É isso. Autoconhecimento não é só uma ideia abstrata, bonita. Ele vira uma ferramenta prática, um filtro que a gente usa todo dia para decidir o que merece o nosso tempo, nossa energia e nosso dinheiro. Uma ferramenta visual fantástica para ter essa clareza é a roda da vida. Imagina um círculo, tipo uma pizza, com cada fatia representando uma área da vida: saúde, carreira, finanças, lazer. Ao dar uma nota para satisfação em cada área, fica fácil ver onde a vida está meio desequilibrada e, a partir daí, escolher uma área principal para focar e começar a melhorar. Ok, com a nossa bússola interna calibrada, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos ver agora 3 ferramentas super úteis para aplicar essa mentalidade essencialista e tomar decisões melhores sobre as nossas tarefas, o nosso dinheiro e, claro, o nosso tempo. Para organizar as tarefas do dia, a matriz de Eisenhower é simplesmente genial. O pulo do gato dela é forçar a gente a entender que urgente não é a mesma coisa que importante. Quantas vezes a gente não passa o dia apagando incêndios urgentes, mas que não são importantes? Enquanto isso, aquilo que realmente nos faria progredir fica para depois. Essa matriz ajuda a gente a focar no que importa de verdade. E para o nosso dinheiro, a lógica é parecida. O C6 Bank sugere separar os gastos em 3 potes. O essencial, que não dá para cortar, tipo moradia e alimentação. O necessário, que é importante, mas dá para otimizar, como a academia. E o supérfluo, que são os desejos, tipo aquele serviço de streaming que a gente quase não usa. Só de ter essa clareza já é um passo gigante para alinhar os gastos com os nossos valores.
Por fim, para o nosso tempo, a dica da Cristina Dantas é de uma simplicidade que transforma. Em vez daquela lista de tarefas infinita para a semana, escolha apenas 3. 3 prioridades. E o segredo é que essas 3 prioridades precisam estar ligadas àquela área de foco que a gente identificou lá na roda da vida. Isso garante que a semana seja sobre progresso e não sobre ocupação. E por trás de todas essas ferramentas, tem uma lei poderosa da natureza, o princípio de Pareto. A ideia é que, na maioria das vezes, 20% do nosso esforço é que gera 80% dos nossos resultados. O grande desafio, então, é ter a coragem de identificar quais são esses 20% de ações de alto impacto e focar neles. E quando a gente começa a juntar esses princípios, essas práticas, algo fundamental muda. A gente deixa de ser uma pessoa reativa, que é levada pelas urgências e expectativas dos outros, e passa a ser uma pessoa proativa, que desenha o próprio dia a dia. E é muito importante entender isso, sabe? Priorizar não é uma técnica para virar uma máquina de produtividade e fazer mais. É um ato de autocuidado. É se dar a permissão de focar no que alimenta a alma e no que nos aproxima da pessoa que a gente quer ser. No final das contas, o grande objetivo é esse: abandonar a régua da ocupação e adotar a régua do progresso. Não importa o quão ocupado foi o dia, mas sim o quão mais perto se chegou daquilo que realmente importa. Bom, o que a gente viu aqui foi um mapa, com ideias, com ferramentas. Mas a jornada para uma vida com mais intenção sempre começa com um primeiro passo. E esse passo pode vir da reflexão sobre essa pergunta: qual a única coisa que, se fosse feita hoje, traria um maior alinhamento para a minha vida? A resposta pode ser o começo de tudo.